Amados, por muito tempo, equivocadamente, acreditou-se que a ciência fosse inimiga da espiritualidade e do Evangelho de Jesus Cristo, inimiga da Bíblia Sagrada, inimiga da Palavra de Deus. Mas a verdade é que a ciência nos oferece um conjunto de ferramentas que o Espírito Santo pode usar para um propósito maior, que é o Evangelho expositivo. Por exemplo, usamos a hermenêutica e a exegese para desentranhar o significado original do texto bíblico. Viajamos no tempo com a arqueologia bíblica para sentir o cheiro da poeira da Judéia e entender o que o escritor bíblico realmente quis dizer com aquilo que ele disse e que está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas nós não paramos no passado. Com a teologia, nós construímos a ponte para o presente. E aqui as ciências do comportamento humano são nossas aliadas e não inimigas nossas. A psicologia, a neurociência e a psiquiatria não são inimigas da fé. Elas são o estudo da máquina que Deus criou. Esse ser humano limitado, físico, que tem uma alma, que tem uma mente, que somos eu e você. Elas nos mostram como a ansiedade se instala, o padrão do mundo, e como a renovação da mente, a neuroplasticidade bíblica, é um processo real, físico e também espiritual. Hoje usaremos aquelas ferramentas e mais a sociologia para entender as pressões culturais que nos moldam e a filosofia para desarmar os argumentos que o mundo usa para nos afastar da verdade. São todas elas ciências úteis a serviço de Deus para ser bênção para as nossas vidas. E como um evangelista, pregador da palavra de Deus, meu objetivo não é meramente informar você, mas te levar a experimentar transformação da tua realidade. Acompanhe comigo a leitura do texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, texto esse muito conhecido por todos os cristãos, pelo menos, todos aqueles que já lemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu convido você a ler bem forte, conforme está ali. Eu vou pedir a versão que diz: não vos conformeis, pode ser? Isto, que é a versão revista e corrigida. Pode ler bem forte o que Paulo diz para os romanos, a igreja que estava em Roma, e que é também a palavra de Deus para mim e para você hoje. Vamos juntos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. A versão outra diz: com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe-me começar com uma pergunta que talvez muitos de vocês estejam sentindo, mesmo que não saibam nomear. Você se sente cansado? Não apenas fisicamente cansado. Aliás, um dia desse eu estava conversando com alguém e esse alguém está dizendo: eu estou extremamente cansado. E alguém poderia dizer: como é que essa pessoa pode dizer que está extremamente cansado se não sabe nem o que é uma sexta-feira? Você sabe o que é uma sexta-feira? Sexta-feira é uma marreta. De quantos quilos é aquela marreta, meu filho? Uns 3 quilos pelo menos, né? É mais? É mais? Será que são 6 quilos, porque é sexta-feira? Esse camarada nunca levantou uma marreta, meu irmão. Ele não usa um martelo, ele não usa nem a chave de fenda, o cara está cansado. E
Com quem é que ele trabalha? Ele trabalha com a mente. É um trabalho intelectual. Você pensa o quê? Um contador, hoje, sobretudo, antigamente era calculadora, e a calculadora até fazia com que ele tivesse algum exercício, porque era uma calculadora, eu cheguei a pegar esse negócio, que você tinha que rodar um troço, puxar uma alavanca, aí você apertava os botões, e eram botões que tinham um comprimento grande, você tinha que apertar o negócio mesmo para poder dar o contato, e você enrolava. Então, no final das contas, você estava fazendo uma ginástica ali nos músculos do braço. Hoje não, hoje é o computador, está tudo sendo feito ali, mas o trabalho de um contador, por exemplo, ele é intelectual, é a mente o tempo todo focada em resolver problemas, em ajustar coisas. E você sabe qual é a parte do seu corpo, do nosso corpo, que mais demanda energia? Quem falou o cérebro acertou. Você já teve a experiência, os papais e mamães aqui sabem bem o que eu vou falar, os filhinhos da gente, as criancinhas, quem sabe você pegou uma criancinha no colo, uma criancinha aí pequenininha, com alguns meses ainda, 1 aninho, você olha para ela, ela praticamente só tem barriga e cabeça, o resto são bracinhos e perninha, né? E a cabeça é praticamente o tamanho do tronco, não é verdade? E você não entende por que é que essa criança sua tanto nessa cabeça. Já parou para perguntar isso? Por que é que a gente está no inverno e a cabecinha desse neném não para de suar? É porque está demandando uma energia extraordinária, porque o corpo todinho está passando por um processo de desenvolvimento e crescimento, mas tudo isso parte do cérebro, e o cérebro precisa, ele demanda uma quantidade de energia enorme. Então eu volto a perguntar, você se sente cansado? Não apenas fisicamente cansado, eu falo de um cansaço mental, uma exaustão de tentar se encaixar, de tentar acompanhar, ou de rolar o feed do Instagram ou do TikTok e sentir que a sua vida não é boa o suficiente, não é bonita o suficiente, ou bem-sucedida o suficiente. Vivemos na era da conformidade instantânea. Sociologicamente, nós somos bombardeados por mais mensagens em um dia do que os nossos bisavós em um ano. Eu ainda me lembro que lá na roça, tudo que pegava era um radinho de ondas curtas. E durante o dia, aqueles que trabalhavam no campo e viviam no campo, acordavam 4 horas da manhã, porque tinham que ir até o celeiro e até onde ficava amarrada ali a vaquinha, que já tinha sido recolhida na noite anterior, à tardinha, para tirar o leite. Porque tinha horário do caminhão do leite passar para recolher o leite lá na porta da fazenda ou do sítio. E dali voltava, pegava as suas coisas, já ia para o campo, lá para o plantio ou para a lida com o gado. E só no final do dia, ele chegando em casa, tomando banho, jantando, ele ligava o radinho para ouvir a Hora do Brasil. Ainda tem a Hora do Brasil? Eu acredito que tem, mas eu já não ouço mais a Hora do Brasil há tantos anos que eu nem sei se ainda existe. Ó, já a gente aí que assiste, que ouve, né? 9 da noite. Era quando se recebiam as informações. Era quando se ficava sabendo o que estava acontecendo. Hoje não. A pessoa já acorda com o celular do lado, a primeira coisa que ela faz não é nem dar bom dia ou boa noite para o cônjuge, é pegar o celular e dar uma olhadinha no WhatsApp, ou então, deixa eu ver quantos são aqueles que assistiram o meu vídeo de ontem. Quantos seguidores mais eu alcancei? Leva o celular para o banheiro, mas não é para ouvir música, não. Ou para estar ouvindo um noticiário. Não, é para ficar lá já rolando a feed do TikTok, do Instagram. Irmãos,
Nós somos bombardeados por mais mensagens em um dia que os nossos bisavós vinham em um ano. Você já pensou que é isso? E essas mensagens, elas criam um molde. A palavra que Paulo usa aqui no grego para conformar é sistematizo, que significa ser moldado, pressionado para dentro de uma forma que já existe. O século, ou o mundo, como aqui na versão, ou aion, no grego, é o sistema de valores ao nosso redor. É o sistema que está regendo a sociedade. E ele tem um molde para mim e para você. O molde do sucesso financeiro a qualquer custo. O molde da beleza física inalcançável. O molde do cinismo filosófico que diz que nada tem sentido. O molde da ansiedade constante. A psicologia chama isso de pressão social. Quando nos conformamos, nós sentimos um alívio temporário, somos aceitos. Mas no fundo, nós pagamos um preço terrível. E que preço é esse? A nossa autenticidade. Começamos a viver uma dissonância cognitiva, ou seja, o que cremos em Deus e o que fazemos no mundo entram em guerra. E sabe o que essa guerra interna produz? Psicossomaticamente ela gera ansiedade, depressão, dores no estômago, insônia, fadiga crônica e um sem número de outras enfermidades que, assim como a medicina resolveu chamar tudo aquilo que as nossas crianças sofrem de virose, são nesse contexto doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que têm origem na mente. Vamos lá? Porque tudo que eu penso me leva a sentir, que me leva a agir. O seu corpo está gritando contra a conformidade da alma. O apóstolo Paulo, há 2000 anos, olhou para a igreja em Roma, o centro do poder mundial, da conformidade imperial, ele disse: parem, não se encaixem mais nesse mundo. É isso que ele está dizendo nesse texto. Mas se não devemos nos conformar, o que devemos fazer? Há um REC divino, que é a metamorfose. Paulo continua dizendo: transformai-vos. A palavra aqui, amados, é fascinante, é metamorfo. Nós pegamos essa palavra do grego que o Paulo usou ali, metamorfo, e criamos para nós a palavra metamorfose, vem dessa palavra. Não é sobre mudar o exterior como quem troca de roupa, é sobre a lagarta se tornando borboleta. É uma mudança interna que resulta num ser completamente novo. Enquanto a conformidade é uma pressão de fora para dentro, a transformação é uma explosão de dentro para fora. Que ano é este? Ano de reformar. E toda reforma deve ser de dentro para fora. E quem faz isso? Meus irmãos, isso não é autoajuda. O budismo, por exemplo, busca a paz esvaziando a mente. O cristianismo busca a paz enchendo a mente com alguém. A transformação é obra do Espírito Santo e é dom de Deus. Mas, e aqui está o ponto crucial, Deus nos deu um papel nesse processo. Por favor, me ajude
a construir neuroplasticidade no cérebro dessa pessoa do seu lado. Olha para ela e diga para ela: você tem papel fundamental no processo de transformação. A transformação acontece como? O apóstolo Paulo diz: pela renovação da vossa mente. E aqui, amados, tem um ponto fundamental. A renovação da vossa mente. E a gente vai usar a neurociência para entender isso. Por séculos, nós pensamos que o cérebro era fixo, que depois de certa idade, você é quem você é. Mas nos últimos 30 anos, a neurociência descobriu algo que Paulo já tinha escrito, que é o conceito da neuroplasticidade. E esses termos estão começando a ficar muito difundidos em nosso meio. Não apenas em nosso meio, igreja, mas no nosso meio, sociedade. Fala-se muito nisso ultimamente, neuroplasticidade. Mas o que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade comprovada cientificamente de que o seu cérebro, o meu cérebro, pode mudar, ele pode se reorganizar. Usando uma analogia simples, pense no seu cérebro como um campo de neve fofinha. Imagina agora, seu cérebro, um campo de neve fofa. A primeira vez que você tem um pensamento, por exemplo, um pensamento de medo, você cria uma pequena trilha. É como se você, olhando para o campo de neve que é o seu cérebro, de repente surgissem as marcas de passos na neve, mas estão ainda bem superficiais. Bem ali na flor da neve. Se você pensar de novo, se você de novo tiver um pensamento de medo, a trilha fica um pouco mais funda. Se você repetir esse pensamento de medo todos os dias, por um ano, então você não vai ter mais uma trilha. Você vai ter uma trincheira. Você sabe o que é uma trincheira? É uma vala cavada para que soldados fiquem dentro dela para se proteger contra os inimigos que estão vindo para invadir. De tanto você sentir medo, porque você pensa medo, porque você tem pensamentos intrusivos de medo. Aquilo que era apenas uma trilha superficial, em cima da neve fofinha do seu cérebro, foi se tornando cada vez mais funda, até se tornar uma trincheira, um caminho neural profundo. Então, o que aconteceu foi que você se conformou ao medo. Você entendeu? A psiquiatria e a psicanálise passam anos tentando entender como essas trincheiras se formaram na sua infância. Mas o que Paulo propõe, queridos, aqui é revolucionário. A renovação é o processo espiritual e intencional de criar novos caminhos, apesar daqueles que foram criados, como por exemplo, pelo medo. Tornando prático, quando você para de seguir o caminho do medo e intencionalmente você escolhe o caminho da fé, é quando você, vindo a ser assaltado pelo pensamento de medo, você que conhece a palavra de Deus, você abre a sua boca e você declara para si mesmo ouvir, e você diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. E com isso, você vai construindo a neuroplasticidade.
Você vai construindo um outro caminho sobre a neve fofa do seu cérebro. Você está, assim, fisicamente, começando um novo caminho no seu cérebro. Quando você se recusa a seguir o caminho da fofoca e você escolhe o caminho da bênção, Filipenses 4:8, você está literalmente enfraquecendo as sinapses, as conexões antigas no seu cérebro e fortalecendo as novas. É por isso que a Bíblia manda meditar. A palavra de Deus diz no Salmo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não está construindo uma trilha no seu cérebro, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho não se deixa influenciar por aquilo que é o mundo, nem se assenta na roda não se permite construir relacionamentos afetivos que fortaleçam esta trilha maldita no seu cérebro. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a quê? A ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará, aleluia. Isso é renovação da mente. Amados, meditação bíblica não é esvaziar a mente, é encher a mente com a verdade, até que ela transborde e crie novos caminhos neurais. Isso é ciência. Isso é Deus. Isso é a renovação da mente. Você está usando a sua inteligência emocional espiritualmente para reescrever o seu próprio software mental. Você não está apenas tentando parar de pecar, você está transformando a máquina que deseja o pecado. Por isso, insistentemente, eu tenho dito, nunca mais diga, eu estou lutando com isso. Quem está lutando com isso não está produzindo transformação nenhuma, não está produzindo transformação nenhuma, porque não há renovação da mente. É manutenção do mesmo. Mas quando eu estou lutando contra isso, e como é que eu luto contra? Quando eu construo um novo caminho neural. Por isso é conversão, eu largo, eu deixo, eu abandono quem eu era, as inclinações que eu tinha, as tentações que me fragilizavam, não, que se aproveitavam da minha fragilidade, e eu viro a direção, olhando para Cristo, como Pedro, que andou sobre as águas, enquanto seus olhos estavam fitos no Senhor. Mas por que fazer tudo isso? Porque esse trabalho árduo de renovar a mente, Paulo nos dá o resultado. Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos de nós estamos desesperados querendo saber a vontade de Deus? Devo aceitar esse emprego? Devo me casar com essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa de Deus para mim? Eu devo me mudar? Devo trocar de emprego? Essa oportunidade que está surgindo é a porta que Deus está abrindo para mim? Nós procuramos a vontade de Deus como se fosse um mapa do tesouro escondido, um GPS místico. Quantos de nós têm feito isso? Mas a Bíblia diz algo diferente. Deus não está primariamente interessado em te dar um mapa. Deus está interessado em te dar uma bússola. Me ajuda a construir neuroplasticidade nessa cabecinha linda que está aí do teu lado. Diz para ele, Deus não está
preocupado. Deus não está interessado em te dar um mapa. Ele está interessado em te dar uma bússola. Pensa sobre isso. A vontade de Deus, amados, não é um lugar onde você chega. A vontade de Deus é uma pessoa que você se torna. A vontade de Deus não é um lugar onde você chega. A vontade de Deus é uma pessoa que você se torna. Quando a sua mente é renovada, quando você começa a pensar como Cristo, a valorizar o que Cristo valoriza, a amar o que Cristo ama, você não precisa mais de um GPS detalhado. Você não fica mais esperando que Deus te dê um GPS místico, sobrenatural. Aquela vozinha que diz, agora por aqui, não, agora por ali. Você naturalmente começa a tomar decisões que são boas, agradáveis e perfeitas aos olhos de Deus. E isso produz bênçãos que são usufruídas, bênçãos que são usufruídas. Você experimenta, como diz o grego, dokimazo, que é testar e aprovar, como um metalúrgico testa o ouro. Você experimenta a vontade de Deus, porque a sua mente renovada agora está em sintonia com a mente do Criador. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Construa uma nova trilha mental. Abandona essas que já existem. Essas que te levam ao medo, à insegurança, a chamar Deus de mentiroso. Porque todas as vezes que eu deixo de dormir pensando no problema, eu digo, eu creio em Deus. Eu digo, não há Deus maior, não há Deus melhor, nem Deus tão grande como meu Deus. Quando eu digo, o Senhor meu Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, mas eu não durmo pensando naquele problema, como vou resolver aquilo. Eu estou chamando Deus de mentiroso. Porque é isto que está construído na minha mente. Paulo está dizendo, abandona isso e começa a construir um caminho neural diferente. Anda por fé. Abandona o sistema. Saia do esquema. Seja transformado pela renovação do teu entendimento. Você precisa sofrer uma metamorfose. Deixar de quem você tem sido para ser quem Deus quer que você seja, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pensa sobre isso. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho, olhar para si mesmo agora e responder aquela pergunta que eu fiz antes. Você está cansado? Está cansado de quê? Como é que anda a sua vida? Ah, amados, nessa noite o convite do apóstolo Paulo ecoa até nós. Talvez você esteja aqui e se sinta preso no molde do mundo. Você está cansado, ansioso, vivendo uma vida conformada. Você tentou mudar, mas seus caminhos neurais de pecado e dor são muito profundos. Já se tornaram aquela trilha profunda que virou uma trincheira. A boa notícia do Evangelho é, não tenta mais não. Para de lutar com. E a boa notícia é, transforme-se. Mas essa transformação tem um ponto de partida. A renovação da sua mente não começa com o mindfulness ou com a neurociência, ela começa com arrependimento. Confissão e tomada de decisão para viver diferente. Ela começa entregando a sua mente quebrada, conformada e exausta ao único que pode criar algo novo do nada,
Jesus Cristo. É Ele quem nos dá o Espírito Santo, é Ele quem nos dá o poder de cavar novos caminhos, é Ele quem é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus encarnada. E hoje você pode escolher. Você vai continuar sendo exprimido pelo molde deste século, ou você vai entregar a sua mente a Cristo e começar a jornada de transformação, que é a maior aventura que existe, que o ser humano pode experimentar. Então faça hoje um exercício racional e inteligente. Decida se render ao senhorio de Jesus Cristo e tornar a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, a formar uma trilha nova de influência na sua alma, a sua mente, te conduzindo a um viver com significado e significância e recebendo a vida eterna, a ser vivida ao lado de Jesus após esta vida. Porque para isso Ele te criou, para estar ao lado dEle, vivendo um relacionamento que dê prazer ao coração dEle. Se você quer isso, se você entende que você precisa construir um novo caminho neural, você precisa vivenciar a neuroplasticidade. E que para isso acontecer, você precisa tomar atitude. Então eu quero convidar você que está aqui presencialmente, se você entendeu essa palavra de Deus é para você, fique em pé onde você está para orar comigo e provoque a primeira ação na construção de neuroplasticidade em sua alma, que te conduzirá a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é de dar paz, equilíbrio, satisfação, o senso verdadeiro de realização, a verdadeira prosperidade de que você tanto necessita, que é paz, equilíbrio e satisfação. Comece por reconhecer que você precisa dele. Comece por reconhecer que os teus pecados têm feito separação entre você e Deus. Comece a reconhecer que você não tem andado e vivido pelos princípios e valores da palavra de Deus, por isso há tanta ansiedade, tanto desconforto, tanto desequilíbrio. Por isso o teu sono é um sono tão conturbado, por isso a tua saúde psicossomaticamente está fragilizada. Mas hoje você dá um grito e um salto de revolta contra isso. E você diz: eu não vou mais aceitar isso. Paulo diz: não aceite mais. Não se permita mais continuar nessa direção. Mas se lance para experimentar a metamorfose, a transformação pela renovação do teu entendimento. Porque sem entender não é possível haver transformação. Não é pelo exercício emocional, não é pelo exercício da emoção, não é por vir à igreja participar de um culto e buscar o GPS de Deus. Não. É dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou seguir a tua bússola. E a bússola de Deus chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. É você dizer: a partir de hoje, Senhor, eu tomo para mim a bússola do Senhor. Eu vou parar de ficar buscando o GPS, de ficar perguntando: Senhor, é isso? É aquilo? E eu vou buscar viver pelos princípios e valores da palavra do Senhor, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não fez uma aliança com Ele, você precisa receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador hoje. E você faz isto numa aliança, numa entrega, numa rendição. Porque aquele que se rende, ele não se resguarda em mais nada. Ele se entrega por inteiro. Não pode haver metamorfose, não pode haver renovação de mente, transformação de realidade, se você não se entregar por inteiro.
Mas a tua mente, manipulada por seres espirituais da maldade, que fazem ouvi-los falando como se fosse você mesmo pensando na primeira pessoa do singular, diz, mas eu não vou conseguir, mas é tão difícil. E essas expressões, mas é tão difícil, sobretudo essa expressão, mas é tão difícil, ela é diabólica, porque ela existe, ela é lançada exatamente para fazer você incapacitado de seguir em frente e de construir uma nova realidade, um novo caminho neural, uma nova impressão na sua alma, que para ser produzida se faz necessária a tua total rendição ao senhorio de Jesus Cristo. E se esta é a tua vontade, você quer entregar sua vida para Jesus, você que está participando conosco pela transmissão, você pode agora mesmo, tem um QR Code na tua tela, tem um link afixado no primeiro comentário, apenas escreva aí nos comentários, diga agora aí, eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor hoje. Diga, eu não aceito permanecer mais como tenho sido. Diga, eu quero novidade de vida. Diga, eu começo hoje a escrever uma página nova para o meu futuro. E quando você faz isso, e você exercita isto, e amanhã e depois você permanece firme nesse propósito, e a cada vez que a tentação vier, a cada vez que a palavra surgir à sua mente de desânimo, de fragilidade, você vai abrir sua boca e dizer, eu sou agora uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, agora tudo é novo para mim. Eu rejeito, eu abraço Jesus. Eu rejeito, eu abraço o que diz a palavra de Deus. Eu rejeito o GPS, eu vou ficar com a bússola, a palavra do Senhor.